Bom dia, bom dia. Deus abençoe vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz dezembro. Feliz Tevet. Hoje começa o dia 1 de Tevet, o mês 10 do calendário bíblico. Louvado seja Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. E hoje, a 12:03 no Brasil, começa o verão. E todos verão a glória de Yahvé. Glórias a Deus. Nosso primeiro café de dezembro, iniciando no verão. E no mês de Tevet, mês 10 bíblico, que Deus nos abençoe. Está tudo preparado. Está tudo preparado. Deus seja louvado. E o testemunho é perfeito. Tudo é lindo. Mas vão germinar. Ó. E a sua descendência vai colher. Deus abençoe vocês. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Creia. Deposite a sua esperança no Senhor. Deposite sua esperança no Senhor. Glória a Deus. E antes da gente começar a falar essa palavra linda que Deus entregou no meu coração há um bom tempo atrás. Esse vestido lindo, vocês já sabem. Esse vestido lindo é da Cléo Paiva, nossa querida amada estilista. Você pode procurar seu look lá na Cléo Paiva. Amém? Deus é fiel. Gente, está tudo preparado. Tudo preparado. O Cordeiro foi providenciado na fundação do mundo. Lá em Gênesis 1. Deus, ele não se surpreende com nada, porque ele é Deus. E através do Espírito Santo de Deus, ele vai nos comunicando do que está acontecendo, dos movimentos. Deus já nos antecipa coisas. Isso é muito forte. Deus nos antecipa tudo. Deus nos avisa através do Espírito Santo de Deus. Isso é relacionamento, isso é temor, isso é entrega, isso é dedicação. Deus quer falar contigo hoje, nesta manhã. E lembrando que agora, dia 5 de dezembro, nós fizemos 4 anos de café. Eu não sabia que chegaremos nessa data, mas Deus já sabia, Deus já havia preparado tudo. E aos poucos, o Senhor vai revelando todo o seu projeto, toda a missão e toda a clareza de propósito. Mas o que a gente não pode é parar, é avançando, ouvindo a voz do Senhor, mesmo que tenha medo, porque o novo assusta. Mas nós temos que avançar, seguindo a orientação de Deus, porque está tudo preparado, porque está tudo feito, e dará tempo, e tudo fluirá. Glória a Deus! Bora lá? Levanta, pega o seu café, hoje temos café, glória a Deus, pega a sua Bíblia e vem conosco. Este é o nosso primeiro café, domingo, primeiro dia da semana. Que Deus abençoe vocês, está tudo preparado, está tudo feito. O Senhor nunca pega de surpresa e Ele avisa os seus filhos. Estejamos atentos para ouvir a sua voz, para entender qual é a direção, qual é o caminho, qual é o destino. Porque o Senhor não é pego de surpresa. Tudo o Senhor já preparou para nós. Ponha isso na sua cabeça. Está tudo preparado. E à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, Ele vai revelando. E hoje, o Senhor me deu essa palavra já há um tempo atrás. Eu não sabia o que Ele queria falar conosco, mas eu sei que está tudo preparado. E isso é na nossa vida como um todo. Amém. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe. Vamos compartilhar, porque hoje essa palavra é linda. Fala sobre salvação, revelação.
os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus são 4 anos de café. São mais de 120 ministrações nesses 4 anos, sempre aos domingos. E o Senhor vai nos dizendo, nos levando, a gente vai obedecendo. Nós não sabemos nem a metade do caminho, mas os mistérios de Deus, eles vão se revelando para aqueles que o querem, para aqueles que o desejam. Então, louvado seja Deus, 4 anos de café, está tudo preparado. E hoje a palavra está tudo preparado. E nós vamos orar antes de começar. Amém? Senhor, te louvamos e te agradecemos, pois Tu és santo, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Fala conosco nessa manhã. Entrega aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, ao meu coração, Pai. Que tudo fique claro para os Teus filhos, que possamos testemunhar da Tua bondade, da Tua grandeza, da Tua fidelidade, porque o maior milagre o Senhor já nos deu, que é vida em Jesus Cristo, a salvação. Fala conosco. Que o nosso coração possa receber de Ti, ser uma terra fértil, Pai, que produza os frutos no tempo certo e na hora certa. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, dissipa as trevas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Gente, lembrando que hoje... Ai, tá calor aqui. Lembrando que hoje é o 7º dia, né, de Hanukkah, a festa das luzes, e Jesus participou. Hanukkah aparece no Novo Testamento. E Jesus participou da festa das luzes. Viva o seu milagre, o milagre da multiplicação, o milagre, porque o Senhor opera milagre. Ele é o dom da vida. Haja luz, houve luz. Gente, eu amo. O Gênesis 1 para mim é a revelação de todas as coisas, porque basta uma palavra do Senhor para que tudo aconteça. E às vezes a gente fica assim, se perguntando e até com medo de tantas coisas, mas o Senhor já fez tudo. E no tempo certo, Ele vai nos revelando. Louvado seja Deus. Vamos lá. Está tudo preparado. Hoje vamos falar sobre o nascimento do nosso amado Jesus, do amado das nossas almas, do nosso Salvador, do nosso Messias. Mateus 1. E, gente, incrivelmente, eu tive um sonho. Eu tive um sonho com essa palavra, com Mateus 1. Gente, e eu já tive um sonho também há um tempo, esse ano, no começo do ano. E também era com Lucas 1. Eu amo Lucas 1, eu amo o Cântico de Maria. E Deus me deu um sonho falando sobre Lucas 1. Então eu falei, não tem como, já entendi, só quer que eu fale sobre isso, o nascimento de Jesus. Para que a gente consiga entender a profundidade. Porque se está na Bíblia, se foi citado na Bíblia, é porque algo Deus quer falar conosco. Porque Deus, Ele se revela nos detalhes. E só quem percebe detalhe é quem está muito atento. Se a gente não está atento, a gente não vai perceber os detalhes. Sabe, aquelas miudezas, aquelas entrelinhas. Mas nós temos que perguntar, Espírito Santo de Deus, fala comigo, porque Ele foi o autor da Bíblia. A Bíblia foi escrita em diferentes tempos, em diferentes localidades e por 40 vidas. Pessoas distintas que não se conheceram, de tempos diferentes. E o autor, o Espírito Santo de Deus, o sopro de vida que fez na inspiração. Então, gente, deixe Deus te usar, deixe Deus falar pela tua boca e, acima de tudo, queira ser usado, porque tudo é uma questão de opção. Então, está tudo preparado. E no tempo certo, na hora certa, Deus revela tudo e com clareza de detalhe. Isso é poderoso, porque eu tenho vivido isso. Nós temos que buscar do Senhor. Senhor, qual é a revelação? O que o Senhor quer para mim? Glória a Deus. Então, eu sonhei com isso. Vamos ler. Mateus 1:18. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
E isso me levou a refletir, porque na verdade, lá em Lucas 1, o Senhor se revela a Maria, em Lucas 1. Mas em Mateus, ele se revela ao homem, a José. Porque toda a responsabilidade está sobre o homem, a figura masculina, desde Adão e Eva. A responsabilidade está no homem, a figura masculina. Mas quem iria carregar no ventre era Maria. Então, tanto foi um espanto para Maria quanto foi para José. Mas o Senhor comunicou a ambos. Isso é muito poderoso. Por quê? Porque Maria era uma jovem, uma menina. A gente tem um cálculo de idade que geralmente, e é assim, né? A mulher é mais nova, o homem é um pouco mais velho. Então, digamos que Maria tinha 15, 16 anos e José já tinha ali uns 30 quase. 20 e pouco, 30, até no máximo 40, não passa disso. Igual Isaac e Rebeca. Isaac tinha 40 e Rebeca tinha praticamente a metade, 16, 17, no máximo 20. Então, uma moça que estava para casar e já estava grávida, né? Foi tudo junto. Mas o Senhor tinha propósito. E por quê? Porque José era da casa de Davi, da linhagem de Davi, como foi predito, como foi falado pelos profetas. E quem era a mulher de José? Maria. Então, gente, tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma união perfeita, tudo é preparado pelo Senhor. Se você anda na direção dos céus, tudo, exatamente tudo o Senhor faz com riqueza de detalhes. E todos verão a glória de Yahvé, o poder de Deus sendo manifestado. E eles, tanto Maria quanto José, eles aguardavam o Messias. Eles aguardavam a salvação de Israel. Só que talvez eles esperassem que Jesus fosse um rei humano, carne e osso, que fosse tirar o domínio do Império Romano. Mas Deus fez muito mais do que isso, porque o seu reino está acima de todos os tronos. Isso é poderoso. Então, desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado o Salvador. Antes da queda do homem, Deus já havia preparado um novo caminho, a reconciliação. E os mistérios de Deus a gente não vai conseguir desvendar, porque Ele é Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina, Ele nos faz entender. Oh, meu Deus, desliguei a luz aqui. Ele nos faz entender a sua vontade. Bom dia. O Espírito Santo de Deus, haja luz, Hanukkah. O Espírito Santo de Deus nos faz entender a vontade de Deus, a mente de Cristo, o coração de Deus. Então, lá na fundação do mundo, Deus já tinha preparado o Salvador, mas Ele colocou lá na frente de Adão e Eva a escolha, contanto que obedecessem. Então, a obediência é fundamental na nossa vida. Não é o que eu quero, é o que Deus quer para minha vida. Na hora certa, falando sobre Jesus, né? Na hora certa, revelou-se a identidade do Messias e a missão desse Messias. O Messias não era um rei humano, assim, humano que fosse assentar num trono, como uma cadeira, e julgar os povos. Não, o seu trono é acima de todos os tronos. Ele já estava lá, Ele está aqui, Ele já está no amanhã, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele faz tudo perfeito e está tudo preparado.
Então, Maria e José cresceram ouvindo na Torá, ouvindo em todos os livros dos profetas que o Messias viria. Como, quando, aonde, em que tempo? Só o próprio Deus sabia. E eis que o Senhor se revelou a José e a Maria, dizendo em revelação que Maria conceberia pelo Espírito Santo de Deus. E não era para José ter medo, porque aquele que estava no ventre de Maria era do Santo, era do Espírito Santo de Deus. Gente, eu fico imaginando, porque muitas coisas eu vivo e eu fico assim, não tô entendendo o que está acontecendo, mas aí eu vou buscar a resposta em Deus, no Espírito Santo de Deus. Porque se eu for tomar da minha emoção, do meu raciocínio humano, do meu ímpeto, a gente põe tudo a perder. Olha o que fala na palavra. Antes de chegar na reação de José, porque é um ser humano, como eu e como você, e Jesus se fez homem, ele era 100% Deus e 100% homem. Que coisa rica, gente. Como só Deus pode fazer, porque milagre se vive, não se explica. E toda a Bíblia a gente contempla milagres, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Deus opera milagres. Todos os dias estar de pé, estar vivo é um grande milagre. Respirar é um grande milagre. Deus soprou em nós, ruá, o sopro de vida, lá em Gênesis 1. Olha o que Deus me chamou a atenção, lendo, e por causa também do sonho de Mateus 1 que eu tive. A genealogia de Jesus é perfeitamente linda, pois ali mostra que ele veio para todos, todos que se rendem à sua soberana vontade. Gente, em Mateus 1, às vezes a gente estuda na Bíblia e fala, ai meu Deus, a genealogia de fulano, ciclano, beltrano, ai que chato isso, porque filho de quem, filho de Eli, mas quando você pergunta para Deus o porquê, ele vai responder. Porque nada que Deus faz não tem sentido. Pode ser que na sua visão agora, pequena, limitada, humana, você não vai entender. Mas procure olhar com os olhos dos céus, que você vai entender. Então, olha aqui, gente, o apontamento. A genealogia de Jesus, ela já aponta para uma remissão. Ela aponta para um novo acesso. Olha isso. Só Deus podia fazer. E só Deus podia conectar todas essas pessoas, costurar todo esse povo. Olha isso. Mateus 1,15. Salmão gerou Boaz. De Ruth. Salmão casou com Raabe e teve Boaz. Boaz gerou Obed. E Ruth foi a mãe de Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão. E Salomão, daquela que foi mulher de Urias. E fiquei pensando, são 42 gerações, divididas em 3 blocos de 14. Abraão a Davi, Davi ao exílio e do exílio babilônico a Jesus. Vocês estão entendendo? Gente, para e pensa. Uma gestação humana, o tempo máximo de gestação humana são 42 semanas. O tempo máximo, 42 semanas. Na Bíblia, o número 40, ele simboliza
preparação. Jesus ficou no deserto ali 40 dias e 40 noites. Choveu o dilúvio, 40 dias e 40 noites. Moisés ficou no monte fazendo as tábuas dos mandamentos 40 dias. Então, o número 40 é uma preparação, é gestação, são 9 meses. Mas 42 é o limite máximo de uma preparação, podendo dizer assim. E o número 14, 7 é perfeição. 7, olha só, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. 7º é o Shabat, é o sábado. Então, o que nós podemos entender? Que o 14 é mais do que perfeito. Se 7 é perfeição, 14 é o dobro, é mais do que perfeito. Então, o Senhor dividiu a genealogia de Jesus, de Abraão, porque lembra que Deus falou para Abraão, a partir de você terá uma grande descendência. Então, começou com Abraão e se concluiu em Jesus. Então, essa descendência de Abraão a Jesus foram 42 genealogias, né? Pessoas divididas em bloco. De Abraão a Davi, depois veio o exílio babilônico, depois do pós-exílio. Isso é muito poderoso, porque 42 é o limite máximo. Bom dia. 42 é o limite máximo de uma gestação humana. Então, foram 42, né? 42 homens para chegar em Jesus. A genealogia perfeita divina de Jesus. Divididas em 3 blocos de 14. 3 é confirmação, 14 é mais do que perfeito. Gente, vocês estão entendendo como Deus faz tudo perfeitamente, tudo é preparado? E dentro dessa genealogia de Jesus, está 3 mulheres que nunca se imaginariam entrar na Bíblia e na genealogia de Jesus. A primeira foi Raabe. Raabe era uma meretriz, uma prostituta. E Deus mudou a sorte dela porque ela abrigou os espias quando foram lá para Jericó. E por causa da atitude dela de abrigar, porque ela ouvia falar do Deus de Israel, que estava com o povo. Então, pela ouvir falar de Deus de Israel, ela falou, não, esses homens são diferenciados, não vamos arranjar guerra, vamos defendê-los. Então, ela se pôs em guerra para defender. Depois vocês leiam a Raabe, tá lá em Êxodo. Meu Deus, não, tá em Josué. Raabe casou com Salmão, um guerreiro. Deus mudou a história de Raabe. E ela entrou para a genealogia. E gerou quem? Boaz. Ruth. Quem foi Ruth? A Moabita, que veio para Belém, a casa do pão. E que por causa do testemunho de Noemi, ela encontrou o resgatador Boaz. E gerou quem? Obed, o avô de Davi. E depois de Davi, rei Davi teve aquela história com Batseba, a mulher de Urias. Mas Deus perdoou Davi porque Batseba não fez nada. Simplesmente ela foi levada porque ele quis. Tinha tantas mulheres, mas ele quis mais uma. Mas quando a gente se arrepende, alcança a misericórdia. Raabe se arrependeu, entrou para o povo de Deus. Entrou para a genealogia de Jesus. A Ruth também se rendeu pelo testemunho da sua sogra. E Batseba foi perdoada, porque querendo ou não, nada acontece sozinho, mas ela foi uma vítima, mas Deus não quer que ninguém seja vítima de nada, Deus quer que nós sejamos protagonistas, e ela apareceu aqui também. Então, a mãe de Salomão, do rei Salomão, e no reinado de Salomão houve paz. O reinado de Davi teve guerra, porque ele era um guerreiro, mas Salomão vem de paz, Shalom. Então, o Senhor fala conosco que essas 3 mulheres, 3 é confirmação. Então Deus confirmou ali naquela genealogia de 42 homens, o Senhor dividiu em 3 blocos. E desses 3 blocos, 3 mulheres num bloco só, uma atrás da outra, assim, sequencialmente, ó.
Boaz, Obed, Davi. Sequencialmente. 3 mulheres, 3 pessoas. Hello, good morning, pastor Martin. Nessa genealogia, 3 mulheres que nunca imaginariam estar na linhagem de Jesus apareceram, foram as precursoras, mostrando que o Senhor abre um novo capítulo, mostrando que está tudo preparado, mostrando que Ele veio para a redenção, para o perdão, para aqueles que se submetem, para aqueles que reconhecem. Tudo só pode ser mudado quando a gente quer, porque tudo é uma decisão. Então, o Senhor já mostra, antes do seu nascimento humano, que Ele veio para quem o quer, para quem o deseja, para quem quer ser transformado, renovado, redimido, quem quer ter uma nova história. Porque o novo só pode nascer se você quiser. E o que mais me impressiona de manhã, eu falei, meu Deus, 42! Que 14, 14, 14 dá, né? 42, não é isso, gente? Divididas em 3 blocos, 3 confirmação. Gente, como o Senhor fala. Então, o limite máximo foi 42 e chegou em Jesus. E Jesus foi a concretização. Está consumado. Vocês estão entendendo? Quem foi Raabe? Quem foi Ruth? Quem foi Betseba? Mulheres estrangeiras e redimidas em Cristo. Betseba não era estrangeira, mas ela foi redimida. Porque ela já tinha um casamento e uma família, mas o rei Davi a quis tê-la no seu momento de pecado. Então nós temos que entender que o pecado, ele é perdoado em Cristo. A desonra, Deus traz honra. E o medo, Deus lança fora todo medo com o seu amor. Então, não tem fim para o amor de Cristo. Há um novo tempo, há uma nova história. Quando a gente reconhece que falhou, que precisa dele, ele vem com um novo tempo, com vestes novas, com uma nova história, um novo capítulo da nossa vida. Deus mostra na sua genealogia. Isso é muito poderoso. Abraão também errou, pecou, mas quando se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Sobre a concepção do Espírito Santo de Deus. Imagina só. Naquele tempo já foi um espanto. José queria desfazer o casamento com Maria. Imagina hoje em dia. Não é muita coisa diferente do que foi no passado, certo? E olha aqui o mais lindo. Que Mateus 1, Deus falou com José. Em Lucas 1, Deus falou com Maria. Mas eu creio que a ordem foi diferente. Deus mostrou para Maria e depois mostrou para José. Mas aqui na Bíblia está como Mateus e Lucas. E amém. Não importa a ordem, importa que ambos foram avisados do que estava acontecendo. Isso que eu quero que a gente pare para pensar. Tudo que Deus faz, Deus vai avisar a gente. Tudo que Deus faz, Deus vai avisar para nós primeiramente. Para os protagonistas, né? Daquela história. Eu não vou dizer para a gente desconfiar, mas para nós termos um pouco de discernimento espiritual, porque tudo o que Deus faz na nossa vida, Ele avisa e nos prepara. E Ele fala conosco. E sim, Deus fala em sonhos. Sim, Deus fala na sua palavra. Sim, Deus fala. E Deus falou com um e falou com o outro. Então assim, se o propósito é sobre a minha vida, Ele vai falar comigo. Se o propósito é sobre meu marido, Ele vai falar com o meu marido. Não vai falar com a mãe, com o pai, com o tio, com o pastor, não. Ele pode confirmar, mas Deus vai falar com as pessoas centrais daquela história, daquele propósito. Vocês estão entendendo a coerência? Porque isso Deus nos ilustra. Deus falou com o marido e com a mulher, porque eles carregariam, eles foram confiados de cuidar de Jesus, enquanto criança, adolescente. Porque quando a pessoa torna-se maduro, ele é responsável por si mesmo. E aí ele vai prestar contas diante de Deus.
Então Jesus foi criado na tutela de José e Maria assim, até ele completar a maturidade, até ele começar a se desenvolver como um homem maduro. Na Bíblia fala sobre isso, Paulo fala sobre isso na palavra. Então eu quero que vocês entendam que antes de tudo acontecer, Deus vai falar com você, vai pôr no seu coração uma impressão, um desejo que não está muito dentro da sua normalidade, da sua realidade. Mas Deus vai te falar, Ele vai criar forma de falar com você, seja um sonho, seja na própria palavra, aquilo vai ser rema, vai queimar no seu coração. E depois Ele pode confirmar por outras pessoas, dependendo do seu grau de entendimento e intimidade com Cristo. Estão me entendendo? Porque a palavra de José e Maria me deixou muito reflexiva, porque Deus avisa para os principais da história. Seria incoerente avisar para a mãe de Maria, para o pai de José, sendo que quem carregaria a criança era Maria, sendo que quem casaria com Maria era José. A gente sabe que nesse fator casamento, a gente casa com a família, isso é óbvio. Mas quem iria carregar aquela história? Quem seriam os guardiães na terra de Jesus, no período que Jesus era uma criança, um adolescente, precisava de cuidados? Era o pai e a mãe. Vocês estão entendendo? Isso me chamou a atenção porque no sonho Deus falou comigo sobre isso. No sonho que eu tive, sobre Lucas 1. Acordei também com Mateus 1 e Lucas 1. Então, gente, Deus vai se comunicar com você. Queira, deseje ser comunicado do Senhor. Queira. E Ele vai falar com você. E vai testificar pela palavra, por sonhos, por vidas. Ele vai testificar. Mas a primeira coisa que Deus fala é com você, diretamente. Porque Ele é o caminho. Ele é o livre acesso. Certo? Isso mexeu comigo, porque o Senhor falou com os dois. Deus avisou um e Deus avisou o outro. Não despreze os sinais. Não despreze os sonhos, busque discernimento e haja. Be there, haja. Be there, haja. Be there. Haja, peça discernimento e faça o que o Senhor está te falando. Não despreze os sinais, não despreze. Não entendeu? Eu sou assim, Senhor, eu não estou entendendo esse sonho, não entendi aqui, mas está queimando. Senhor, me dá discernimento. Eu não desprezo, porque tudo que Deus me fala em sonho acontece. Talvez não seja no tempo que eu estou cogitando, porque eu sou humana, mas quando eu falo, Senhor, eu quero andar no seu tempo, eu quero entender a sua palavra, tudo é perfeito. Vocês estão entendendo como Deus quer que a gente se aprofunde, a gente cave cada dia mais para entender? Porque assim foi no nascimento de Jesus. E assim será na volta de Cristo. Certo? Porque Ele está para voltar. Ah, mas estão falando isso. Sim. Deus avisa. Na época de Noé. Noé avisou por 100 anos. E choveu. E quando choveu, ninguém se salvou. Só ele e a própria família. Não despreze os avisos. Não despreze os avisos. Mateus 1,19. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Né? Você tá ali já assinando os papéis do casamento, ia fazer ketubá, que os judeus têm a ketubá, que é o contrato de casamento, coisa mais linda. E aí... Estou grávida. Como? Isso mexe, isso fere, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas quando meditava sobre isso, porque Deus sonda os nossos corações, as nossas mentes, as nossas intenções, Deus sabe. Antes mesmo de você pensar ou falar, o Senhor já sabe.
Então, José estava lá meditando, como fala aqui o texto bíblico, e eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como sua mulher, pois o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. Gente, nós temos que confiar no Senhor. As coisas que Deus faz são imprevisíveis. Se fossem previsíveis, não seria Deus, não é verdade? Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que nos lançar no Senhor. E também confiar. No caso aqui de Maria e José, confiar na outra pessoa, no cônjuge. Porque o Senhor traz paz. A primeira impressão dele falou: não, eu não vou querer, não posso expô-la. Mas o Senhor revelou: não temas. O que está sendo gerado é do Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo que provém de Deus, o Senhor se responsabiliza. Deus te deu uma ordem, uma direção, as pessoas estão achando um absurdo, uma loucura. Eu sei, compartilho disto. Mas o que Deus fala, Ele cumpre e Ele zela pela sua palavra. Estamos nos últimos tempos e nós somos ferramentas do Senhor. E eu não vim, você não veio para agradar ninguém, somente ao meu Senhor. Honramos as pessoas, amamos, mas não podemos fazer com que as pessoas ganhem força e o Senhor diminua. Não, é o contrário, que eu diminua e que Ele cresça. Porque a nossa vida tem que ser um testemunho vivo do Senhor na terra. Então, a nossa vida é testemunho. Então, não temas. Se aquilo que Deus está falando, você sabe que é da parte de Deus, porque Ele tem te encorajado a prosseguir, apesar de tudo, continua. Porque o que é de Deus, o que é gerado no Senhor, aquilo que Ele tem falado para você, que é dele, Ele se responsabiliza. Ele guarda a promessa, Ele dá estratégia para você se manter guardado, escondido. Porque Ele é Deus, porque o negócio é dele, porque a gestação é dele. Certo? Apenas nós temos que seguir claramente a coordenada dos céus. Pois o que nela é gerado é o Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Falou de quem era a procedência daquela criança, né, o DNA divino, e ainda falou: você vai pôr o nome de Jesus. Pronto, tá resolvido. Ele pôde receber em paz, porque sabia que não tinha nada de errado com Maria. Maria era uma serva do Senhor, ferramenta do Altíssimo. Por que Maria foi escolhida? Porque Deus viu o coração. Porque os pequenos se tornam grandes na mão de Deus. E ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A confiança no Senhor e na sua palavra nos faz avançar e não julgar mediante o cenário caótico. Era um cenário muito caótico, gente. Era um negócio assim, caótico ao cubo. Enquanto ele pensava em deixar, porque ele ficou assim magoado, com certeza, traído, o Senhor falou com ele: não se preocupa, aquele que é gerado é do Espírito Santo, e você porá o nome de Jesus, o Salvador. Mateus 1:24. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. O pai e a mãe estavam consentidos, sabiam. O anjo falou
com o nome para os dois, alinhamento do propósito. Deus prepara tudo. Ambos eram de Nazaré, Galileia, Nazaré, e foram para a Judéia, em Belém da Judéia, por causa do recenseamento do imperador. E ali Jesus nasceu em Belém da Judéia, Belém de Efrata, como está nos profetas. E aí depois teve a questão da perseguição dos primogênitos, por causa de Herodes, e fugiram para o Egito, mas depois voltaram para a Galileia e ainda estava o filho de Herodes reinando, então Jesus voltou a morar onde era a cidade da família, Nazaré, Nazareno. Como é tudo poderoso, Deus já previu todas as coisas e aos poucos Ele vai revelando, vai nos norteando, vai nos levando, gente. Os mistérios de Deus é assim mesmo. Deus fala sobre suas promessas a nós. Eu digo promessas de uma maneira também pessoal. Com cada um de nós, Deus tem uma promessa, algo particular. E também tem com a humanidade promessas. A volta de Cristo é uma promessa que vai se cumprir. Seja promessa conjunta ou pessoal, o Senhor fala conosco. Mas Ele não explica como executará, como tudo será. Deus fala, você vai prosperar nessa terra. José, você vai ser governador, José. Todos vão se dobrar. José sabia que passaria por tudo que ele passou? Não. Maria, José ouviam, o Messias vai nascer, vai vir de uma virgem, vai nascer em Belém da Judéia. Que lindo! Era Maria que seria a mãe, era José que seria o pai. Sabiam da perseguição dos primogênitos? Não, não sabia. Deus, Ele fala do final, da conclusão. Mas não fala como é que vai ser para chegar na conclusão, porque Ele vai te levando. Percebe? Deus fala do resultado final. E aí Ele vai te mostrando, te revelando como é que tudo vai ser. Isso é mistério de Deus, isso é poder. Porque se Deus nos falasse que seria assim, 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 ninguém toparia. E não existiria milagres. Vocês estão entendendo? A Bíblia é relatada sobre milagres. Há relatos de milagre do começo ao fim. Como será a volta de Cristo? Daniel já aponta. João aponta, que está em Apocalipse, Revelation. Nós não sabemos, mas o Senhor fala, te apressa, te prepares, estejam preparados para a volta do homem, porque assim como ele veio e muitos não o receberam como Salvador, ele já veio, já morreu, e nós celebramos a sua vida em nós através da Santa Ceia, e lembramos da sua morte, que trouxe vida. Foi necessário, muitos não crerem, foi necessário ele ser morto para que se cumprisse as Escrituras. Quando nós entendemos a Bíblia, estudamos e pedimos para que o autor nos revele, tudo faz sentido. Por mais que doa, tudo faz sentido. Mataram Jesus, mataram, estava previsto, era para acontecer. Foi rejeitado, era para ser assim. Era. Por quê? Porque Deus quis. Porque Deus é perfeito. Porque Deus é o diretor de tudo isso. Ele coordena as coisas, mas dá ao homem a chance de se reconciliar, de se arrepender dos seus maus caminhos. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Não permita que práticas que a gente ao longo dos anos colocou na nossa casa pagã se misture com a verdade de Cristo. É tempo, eu tive um sonho sobre isso também, é tempo da gente voltar ao início,
voltar a Gênesis, voltar ao início de tudo. Na pureza, na simplicidade. Eu, em casa, e começou pela minha mãe, a gente já não tem a árvore montada há mais de 3 anos, porque incomodou. Ah, porque falaram, não, o Espírito Santo de Deus. Você tem dúvida de algo na sua vida? Antes de você perguntar para A, B, C, D, Y, Z, pergunte para aquele que tem todas as respostas. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Porque incomoda. Que se incomoda, Deus não está satisfeito. Porque nossa vida é para a honra e glória do Senhor. E sim, como Deus tem me falado há mais de 2 anos e meio, é desconstruir para construir tudo novamente, da maneira correta, porque o alicerce tem que ser a palavra dele. Não tem que ter teoria, sofismas, coisas subjetivas, não. A palavra do Senhor é rica, eficaz e é todo dia atualizada pelo Espírito de Deus. É atual. Vocês entendem? Então, o Senhor falou conosco, falou com a minha mãe. E todas aquelas coisas... E detalhe, eu nunca fiquei animada. As questões de, ai, Natal, Natal. Eu nunca fiquei animada. Eu nunca entendi por quê. Todo mundo feliz. Meu aniversário eu gosto, né? Mas eu nunca fiquei... Até a luz apagou agora. Eu nunca fiquei animada com essa questão de aniversário, sabe? Amém. Aniversário não, de Natal. Nunca fiquei animada. Eu também nunca entendia, né? Eu nunca entendia o porquê de não ficar animada. Mas o Senhor vai nos falando, o Senhor vai nos mostrando. E nós não podemos fechar os olhos para a situação. Se Deus nos fala, se Deus nos revela algo, nós temos que falar. Até calor agora aqui. Se Deus nos fala, nós temos que falar. Nós não podemos, sabe, nós não podemos ignorar. Porque eu tive um sonho também com isso. Nós não podemos ignorar. Porque, na verdade, tudo isso foi uma mistura. E Deus veio corrigindo. Bom dia. Deus veio em sonhos. Deus veio em sonhos me corrigindo sobre o Natal, sobre as decorações. Como eu falei para vocês, já não temos mais aqui há mais de 3 anos a árvore montada. Até a luz agora parou. Amém. E por quê? Porque Deus falou. Foi algo profundo, não foi ninguém. Não foi ninguém que ficou falando, ah, não, gente. O Senhor fala, Ele dá sonhos, Ele revela. A gente vai estudando, a gente vai mergulhando, vai entendendo. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém e tudo quer tirar a glória de Deus. O mundo é caído. O Senhor vai voltar e vai restaurar tudo, mas antes dele voltar, o príncipe desse mundo, Satanás, ele quer mesmo tirar o brilho de Jesus, ele quer confundir as pessoas, ele quer enganar. João 10:10 fala, o ladrão, que é figura de Satanás, veio somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Gente, quando a gente começa a quebrar os altares, tirar coisas que não fazem sentido, porque Deus desconstrói em nós aquilo que não é dele. E isso é a ação do Espírito Santo de Deus, isso é poderoso. Não foi ninguém que falou, foi um dia minha mãe em casa montando, ela falou, nossa, eu tô muito incomodada, essa figura, essa cor, eu não quero. Eu falei, então tira. Isso há mais de 3 anos, não foi ninguém. Mesma coisa dos enfeites.
E sim, Jesus é vida. Exatamente. Ela desvia porque é figura de uma imagem, porque além disso, na Bíblia, em Ezequiel fala, as oferendas debaixo da árvore matavam, ofereciam. É muito triste. As cores vermelho e verde têm tudo a ver com o real sentido, que é muito ruim, que é muito má. Então, fala de sacrifício. Fala de um sacrifício, não de amor, mas por medo. E sim, muitas pessoas até me perguntaram porque viram as postagens, porque Deus começou a me incomodar. Ano passado, sim. Ano passado eu escrevi Feliz Natal para todos, mas esse ano, depois do sonho que eu tive, que Deus revelou, que Deus foi falando comigo, eu falei, não, Cristo vive. Hanukkah, luz, o Senhor é a luz. Jesus participou de Hanukkah, a festa das luzes. Está no Novo Testamento. Jesus veio para cumprir a promessa e dizer que Ele é a luz, que Ele é suficiente. E ontem mesmo, aqui em casa, eu acordei doente, bom dia. Ontem mesmo eu acordei doente, do nada acordei doente e Deus me incomodou. Eu tinha um enfeitezinho assim, douradinho, mas que Deus me incomodou. Tinha em casa aí um enfeitezinho na porta, Deus me incomodou. E eu fui tirando, eu falei, eu derrubo esses altares, porque o único altar é de Jesus. O altar da minha vida é de adoração a Jesus. Então, eu quero que vocês coloquem isso à prova na vida de vocês. Espírito Santo de Deus, o Senhor se faz presente aqui e agora. Gente, Deus fala. É roupa, sapato, é presente, é comida. Deus fala, Ele avisa. E nós temos que querer. É só nós estudarmos, só nós pedirmos. Eu sonhei com Lucas 1, com Mateus 1. Eu sonhei com essa questão de enfeites, até a felicitação, Feliz Natal. Quando nós entendemos toda a etimologia, todo o contexto, nunca foi Jesus. Infelizmente, nunca foi Jesus. E com o passar do tempo e das civilizações, só foi mudando de nome. Vocês estão entendendo? A luz não quer brilhar, mas a luz está aqui. Gente, o contexto histórico, que a Bíblia está alinhada ao contexto histórico, com o passar do tempo, só mudaram os nomes, mas as figuras, tudo remete a paganismo. Ah, mas então agora o bolo de casamento, a aliança de casamento também é. Não, sabe por quê? Porque a aliança de casamento, o Senhor fala na Bíblia sobre aliança. E na Bíblia fala sobre o arco da aliança. Na Bíblia Deus fala em aliança. E aliança, você pode pegar a matriz da palavra. É um arco. Então a aliança é um arco. Porque, como eu falei pra vocês, eu falo muito aqui no café sobre números. Bom dia. Como eu falo aqui pra vocês no café, a minha vida toda assim, tem muita gente que às vezes me chacoteia. Ai, você agora... Não, gente, eu sempre gostei de números. Eu nunca entendia, porque eu tinha um amor por números. E quando você estuda hebraico, quando você estuda a palavra do Senhor com profundidade, Deus se manifesta de todas as formas. Mas Satanás, ele é tão sujo, tão copião, que ele criou a numerologia para tirar o foco de Jesus. Porque no hebraico, palavras são números e números são palavras e tudo se conecta. Então, sim, Deus é detalhista. Só que, infelizmente,
o príncipe caído das trevas, ele quer tirar o brilho de Jesus, dizendo que os números é superstição. Não, não é. Está na palavra do Senhor, como eu falei sobre a genealogia de Jesus. 42 nomes, divididos em 3 blocos, de 14, 14, 14. Por quê? 14 é mais do que perfeito. 3 é confirmação. E 42 é o limite máximo de uma gestação humana. Isso quem falou não fui eu. Não foi Google, não foi IA. Foi o Espírito Santo de Deus. Só você entender desde Gênesis 1 o que Deus fala. A cada dia na criação, Deus estabeleceu um princípio. E o princípio básico foi luz, trevas, divisão, trouxe luz. A luz vence as trevas. E 2, Deus sopra vida onde não tem vida. Então, nós temos que entender que Deus fala conosco, que Deus se conecta conosco. E Satanás sempre vai querer lutar para tirar o brilho das coisas, o brilho de Jesus, mas ele nunca, porque ele é o apagado da história. E nós temos que levantar a bandeira de Jeová Nissi, de Jesus. E sim, até, como eu falei para vocês, até desejar Feliz Natal não é bíblico. E tudo bem. Mas nós temos que entender que o Senhor veio para nos trazer clareza. Porque tudo foi se misturando ao longo do caminho. E a gente foi entrando nesse caminho. Mas no sonho, Deus me mostrou claramente. E eu fui entendendo o que o Senhor queria falar. E voltando, as pessoas falam, você não sei o que com os números. Eu falei, não, Deus fala com números, sim. Deus se mostra, Deus se revela, vai ler a Bíblia, vai estudar o hebraico, vai estudar a raiz de tudo. Vai estudar, meu povo. E não tem problema se falarem também, porque o Senhor vive, Cristo reina, Ele vai voltar no piscar de olhos. Como é que vai ser tudo isso? Não sabemos, mas Ele vai voltar. Isso é muito forte. O nascimento do Messias já havia sido falado há tempos. Eis que ele escolheu Maria, uma jovem que estava a se casar com um homem da linhagem de Davi. Mateus 1, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Agora sobre o nascimento de Jesus, né? A estrela sinalizou o nascimento aos magos e os levou ao nosso rei. Contudo, eles foram a Herodes, mas o Senhor estava no controle de tudo. Gente, por isso que a gente fala. Maria, ela concebeu nesse período de Kislev e Tevet. Hoje começa Tevet, primeiro dia de Tevet, certo? E hoje começa o verão, glória a Deus. Então, Tisrei começou aqui no nosso calendário em 23 de setembro, primavera, no Brasil. Lá era outono. Então, Tisrei é o rei está no campo. Então, Jesus nasceu em Tisrei, 9 meses depois, setembro, começo de outubro. Então, os magos estavam contemplando a natureza quando viu uma estrela que sobressaiu. E essa estrela, que era o Espírito de Deus, né, foi conduzindo ao Rei dos Reis, Senhores do Senhor. Então, Jesus, ele nasceu, não foi em dezembro, muito menos dia 25, tá? Isso é Bíblia, não é achismo, é Bíblia. Tisrei. Por isso que a gente fala, o rei está no campo, em Tisrei. E por isso que até em Cantares fala, venha, venha minha amada. Porque em outono, eles vão para o campo, é um tempo ameno em Israel. Então, Jesus nasceu em Tisrei, setembro, início de outubro. E sim, a sua concepção, Shakuná, Hanukkah, mês das luzes, semana das luzes, do milagre, sim, ele foi concebido em dezembro, entre Kislev e Tevet. Tevet começa hoje, e também é verão. Então, comecem a estudar a palavra, comecem a se aprofundar, comecem a entender, e a nossa vida vai mudar.
E voltando, como eu falei para vocês, para nós concluirmos aqui, sobre a aliança. A aliança é o arco. Então não é pecado usar aliança. O bolo de aniversário. Nós estamos celebrando. E bolo, sempre foi na Bíblia, bolo. É que o bolo foi mudando, né? Foi melhorando. Foi incrementado. Agora, as luzes, as velas são acesas. E cada vela representa a nossa vida. Então, realmente, apagar a vela, isso é um ritual. E Deus me ensinou também. Porque nos últimos anos eu achei muito estranho eu apagando as velas. Sabe, gente? Eu falei, gente, coisa estranha. Tava me incomodando, eu não sabia o quê. Mas Deus me revelou também. Então, não é deixar de celebrar a vida. Não é deixar de celebrar Jesus. Mas entender que era uma manobra. E Deus vem nos esclarecer. Então, sim, nós podemos, no dia 24, com a família, se reunir, agradecer, mas não precisa usar os elementos pagãos. A gente pode enfeitar a nossa casa com o nome de Jesus. Eu coloquei aqui Jesus vive, é a luz. Colocar luzinhas, porque Hanukkah acaba amanhã, são 8 dias de Hanukkah. Mas o Senhor é minha luz, Ele é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Esse café é um café de esclarecimento, porque a palavra nos liberta, nos cura, nos salva, vira a chave, a mente de Cristo. É que as mudanças, elas nos tiram do conforto. As mudanças nos tiram do conforto, mas vale a pena. Jesus veio na contramão do sistema religioso, certo? E sempre existiu o sistema religioso. Mas o Senhor veio para quebrar o sistema, não foi a lei. Os mandamentos, os 10 mandamentos continuam. É instituição divina. Mas o farisaísmo, as coisas que o homem impõe sobre o homem, os achismos, as teorias, Jesus não quer isto, as imposições. Nós temos que ser submissos ao seu Santo Espírito. E aquilo tem que falar no nosso coração, porque isso é alinhamento com o eterno. Então, Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer as obras de Satanás e desfazer tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse café é sobre Jesus, sobre estar tudo preparado, é sobre isto. Para que a nossa mente se expanda, cresça, entenda e tenha clareza. Porque bider, né, haja luz, é a conexão do homem com Deus. Acessando a mente de Cristo, vivendo na mente de Cristo, conhecendo o coração do Eterno. É isso que Deus quer para nós. Porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, eu particularmente, me causa estranheza, porque Jesus não é um menino, ele não é um bebê, ele é um homem, e eu olho e me causa estranheza. É como se a gente, sabe por quê, gente? Sabe por quê? Vou falar uma coisa pra vocês, nós não devemos adorar imagens, tá na palavra do Senhor, não adorarás. Então tudo que eu olho e eu tô ali, querendo ou não, adorando é o altar. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque presépio, guirlanda, isso, aquilo, são formas da gente lembrar. E aquilo remete a uma imagem, né? Mosquito. E o Senhor não quer que nós adoremos imagem. Então, tudo que for imagem, Jesus não está preso naquele presépio. Ele está livre, habitando em meu coração, no seu coração. Ele cumpriu e em breve voltará. Então, quando a gente coloca uma imagem, isso, aquilo, né, um presépio, a gente está paralisado naquela cena. Isso deixa a gente paralisado. Eu nunca gostei de presépio. Priscila, desde criança, sempre me causou uma estranheza. Falei, ai, que estranho, mas Jesus é homem. Aí fala menino Jesus. Falei, gente, ele é um homem. Ele é rei.
Nós não podemos, presta atenção, Jesus veio em forma de homem. E eu vou explicar isso. Mas ele é Deus. Vocês estão entendendo? Ele veio na figura de um homem para representar que o ser humano vai sofrer, mas vai viver, mas vai aprender, mas vai desenvolver. Mas ele é Deus. É um Deus encarnado. Também tive um sonho sobre isso há 1 ano e meio atrás. Então eu não preciso representar Natal, porque Natal não existe. Vocês estão entendendo? Natal vem de natalidade, sim, mas Jesus não está preso no presépio. Ele habita em mim. O que Deus mandou nos representar, o que Ele falou, façai até que eu venha, é a Santa Ceia para os crentes em Jesus Cristo. A verdade liberta. E o presépio foi uma instituição de Roma para se misturar com tudo que já estava acontecendo e Saturnália e companhia limitada. A verdade é essa. Mas na Bíblia, você pode ler nos evangelhos que o que ele quer que nós façamos, que representa a vida e a morte dele, o pão e o vinho, o pão e o suco de uva, é a Santa Ceia. Façais até que venha. Santa Ceia. Para os crentes em Jesus Cristo. Então, eu nunca gostei da figura do presépio, porque me causa estranheza. E as músicas, o menino Jesus, eu falei, gente, não é menino, é homem, é Deus, é santo. Gente, leiam a palavra, porque Deus vai nos esclarecendo. A gente foi criado com tanta coisa, sem pé, sem cabeça, que, meu Deus, eu vou chegar nessa parte. Mateus 2,12. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, os magos viram a estrela, seguiram, acharam Jesus, reverenciaram, levaram presentes no presépio, né, na estrebaria, e eles voltaram por um outro caminho, não voltaram pelo caminho que Herodes queria, porque Herodes queria matar, ele sabia da profecia e queria matar o rei dos judeus. Ele achava que o rei dos judeus ia pegar o trono dele, porque todos achavam, porque a promessa é essa. A gente cria até uma história na nossa cabeça com a promessa de Deus, mas Deus sabe que é muito mais do que a gente possa pensar e imaginar, porque Ele é Deus. Ele deixa a gente sonhar, e depois Ele começa a executar o plano dele, que é muito melhor, né? Então, divina revelação. Então, nós temos que pedir para o Senhor a compreensão de todas as coisas. A compreensão. Espírito Santo de Deus. Eu devo ficar com isso, eu devo ter isso, eu posso. Porque o Espírito de Deus nos revela todas as coisas. Não sou eu, não é você, mas é Ele que revela tudo em todos. Agora, de Belém ao Egito e do Egito a Nazaré. Olha só as movimentações. Falei no outro café do dia 30, as movimentações e propósito, né? Deslocamento e propósito. Tudo está, toda essa movimentação foi predita pelos profetas e tudo se cumpriu. Deus preparou tudo. Mateus 2,19. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho e por divina revelação, seguiu para as regiões da Judéia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Qual a forma que Deus se comunica conosco? Pela sua palavra, que é a Bíblia, por sonhos e por outras vidas enviadas por Ele.
Deus preparou tudo com riquezas de detalhes para nos mostrar que Ele é perfeito em tudo. Por que Jesus nasceu? Por que veio? Por que Jesus nasceu? A pergunta é essa. Por que Jesus nasceu? Porque veio de um ventre humano. É Deus, poderia pular as etapas, certo? Justamente por ser Deus que se fez homem, a fim de nos ensinar que na vida tem processo, e Ele tudo viveu na pele. Ele entende a dor, Ele entende tudo. Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é a vida. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Lucas 1:32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Lucas 1:50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Deus é Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Falei no outro café sobre movimentação e propósito, né? Deslocamento e propósito. O Espírito Santo de Deus é o movimento. Jesus é o Deus encarnado, que viveu entre nós e vai voltar. Te prepara. Estejam prontos, virgens sábias, lamparinas acesas. E Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele sabe do que está fazendo. Apenas você ouça e siga a rota, siga a direção. Se proste perante Ele e faça o que Ele quer. E eu quero orar por vocês para que vocês entendam todo o significado, tudo que Deus preparou para nós. Está tudo preparado. Jesus é o Cordeiro preparado desde a fundação do mundo. Todo o seu nascimento foi preparado. Bom dia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nossa vida a Ti, os nossos corações a Ti, nos rendemos a Ti e confessamos que Tu és o Cordeiro perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigada pelo Teu amor sobre nós, pela redenção, por meio de Jesus Cristo. Nos direciona, nos guia, nos perdoa. Confessamos que sem Ti nada podemos fazer e dizemos: Cristo vive, conhecereis a verdade vos libertará. Nós queremos ter uma aliança contigo, ser renovados por Ti, em nome de Jesus. Que neste mês que começa hoje, Tevet, 1º de Tevet, hoje começa o verão no Brasil, que nós possamos viver um novo tempo contigo, de clareza, de revelação, de avanço, de prosperidade, de amor, de abundância, de fartura, de sobrenatural, de extraordinário. Pai, nós nos rendemos a Ti, a Tua palavra, ao Teu senhorio. Tu és o nosso Senhor e nosso Salvador. Fica conosco, habita, Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Ótimo! Estarei, se possível, hoje, em nome de Jesus. Saudade de você, minha amiga. Que Deus nos abençoe. Assistam na íntegra, porque hoje este café foi para esclarecer sobre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre sua concepção, sobre tudo, porque Deus está sobre tudo e sobre todos. Ótimo, amiga. Glória a Deus. Estarei presente, se Deus assim permitir, pois manda as informações. Gente, não se esqueça que eu lancei dia 16 o novo treinamento Comunique Janeiro 2026. Corre, mulher, treinamento Comunique. Vendas facilitadas, pagamento facilitado até 24 vezes, ok? Vamos!
fazer um get up aí, tá bom? Deus abençoe. Link na bio. Deus abençoe. Grande beijo. E lembre-se, Cristo vive. E neste dia 24, quando você se reunir, leve a mensagem de luz. Cristo vive. Leve a palavra. Vamos iluminar. Nós somos a luz do mundo. E Ele habita em nós. Ele não está na cruz. Ele está dentro de nós. E breve voltará. Amém? Deus abençoe. Boa semana. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, amiga. Beijo a todos.